Bom dia, eu sou a Isabelle e hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Revolução Industrial. A Revolução Industrial é denominada como um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa entre os séculos 17 e 19. O marco da Revolução foi a substituição do trabalho artesanal, que é feito com as próprias mãos, pelo assalariado, pagamento por turnos, e se iniciou o uso das máquinas, garantindo o surgimento das indústrias e consolidação geral do capitalismo. No final do século XVIII, a maioria dos habitantes da Europa viviam no campo e produziam exclusivamente para o seu consumo, artesanalmente, chefiando o processo de produção. A França e Inglaterra já possuíam as chamadas manufaturas, que são grandes oficinas onde vários artesãos realizavam as tarefas, mas obedeciam ao proprietário. A Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial por possuir um grande poder aquisitivo. Era dona da mais importante zona livre de comércio da Europa, êxodo rural e boa localização, junto ao mar, que possibilita a facilidade na exploração. A jornada de trabalho de um operário era 15 horas diárias, em troca de um salário baixo. Mulheres e crianças eram inclusas no trabalho. Alguns operários se revoltaram e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. A partir desse momento, surgiram outros movimentos para defender os direitos dos operários. Primeira etapa da Revolução. Foi entre 1760 e 1860, que ocorreu na Inglaterra. Houve o surgimento de indústrias têxteis e de algodão, onde teve a utilização do tear mecânico. Ocorreu o aprimoramento das máquinas a vapor, possibilitando o prolongamento da Revolução. Segunda etapa da Revolução, entre 1860 e 1900, que ocorreu na Alemanha, França, Rússia e Itália, que eles entraram no processo de industrialização. O protagonismo do aço, surgimento e utilização da energia elétrica e combustíveis, invenção do motor à explosão, locomotiva a vapor e produtos químicos marcaram esta fase. Terceira etapa da Revolução. Alguns estudiosos consideram os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. Fax, computador, celular e engenharia genética. Revolução Industrial no Brasil. Quando a Inglaterra iniciou o processo de Revolução Industrial, o Brasil era colônia de Portugal e lidava com as represálias do Pacto Colonial, não permitindo que o país abrisse qualquer indústria. O modo de produção, originado pela Revolução Industrial, foi se desenvolver no Brasil ao final do século XIX. Os ricos cafeicultores investiram nesse modo de produção industrial. Empresas de pequeno e médio porte produziam tecidos e processamento de alimentos, e tomaram conta. Com o fim da República Oligárquica, a indústria avançou a partir do governo Getúlio Vargas, que incentivou o desenvolvimento industrial de forma nacional. Em 1930, o país iniciava a adoção do modelo industrial frente à sua economia. Em 1940, foram criadas empresas estatais, que são empresas que precisavam de um alto investimento, pois atuavam frente a setores grandes. Significado de tecnologia. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. O avanço da tecnologia na sociedade tem trazendo diversos setores que usam e abusam da tecnologia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Educação. 76% dos professores utilizam a internet em algum momento do processo de ensino-aprendizagem a fim de aprimorar o seu trabalho. Deles, 90% aprenderam a usar essa tecnologia sozinhos. 67% incentivam os alunos a utilizar a internet, mas reforçando a questão da segurança que tem que ter. Alguns exemplos de utilização da internet na educação é disciplina online e videoaulas, aplicativos de comunicação, grupos de discussão e feiras de emprego virtual. Saúde é a área de maior avanço da tecnologia. O
O envolvimento da tecnologia com o setor de saúde é maior que até mesmo o surgimento do computador. Os aparelhos que usamos hoje nos mostram onde o osso foi quebrado, onde estamos com células sem função ou com funções modificadas, onde possamos estar feridos, mostram o quanto de sal, açúcar, entre outros que existem em nosso sangue e quanto isto afeta em nosso bem-estar. Cirurgias feitas por braços mecânicos tão precisos milimetricamente. E alguns exemplos desse aprimoramento e avanço são os diagnósticos mais precisos, a melhora do atendimento, a gestão mais eficiente, a integração das informações, a exatidão nas técnicas cirúrgicas, a prevenção em foco e a redução de erros. Trabalho. Algumas novidades no mercado de trabalho podem ser notadas com clareza. Aplicativos desenvolvidos para facilitar o trabalho, novas hierarquias, horários de trabalho flexíveis e ambientes de trabalho diferenciados são alguns dos itens que compõem as novidades do mercado de trabalho atual. Dentre essas novidades, a inclusão cada vez mais de mulheres no mercado de trabalho pode ser notada. Profissões antes que eram consideradas masculinas, hoje em dia já não existe mais esse rótulo com tanta firmeza como nos anos passados. A possibilidade de compartilhar ideias no ambiente de trabalho é uma novidade no mercado de trabalho atual. As redes sociais e as ferramentas de comunicação interna auxiliam uma intenção maior entre funcionários de diferentes posições e cargos, o que, pelo menos em teoria, cria um ambiente útil para o feedback e para o crescimento do profissional. Uma novidade recente que podemos notar no mercado de trabalho, depois da pandemia do Covid-19, foi o trabalho remoto. O fator causado pela pandemia tornou-se algo definitivo em algumas empresas. Trabalhar em casa para muitas pessoas se tornou prioridade, pois facilita muito a vida dos colaboradores. Avanço da tecnologia no transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. O homem realizou o maior avanço dos transportes, que foi a criação da roda, que ocorreu em aproximadamente 3.500 a.C. A partir da roda, resultou-se os primeiros transportes com tração animal, que continham duas rodas. Logo após surgiu as carroças, que mais tarde foram se modernizando com novos modelos. Além disso, existiu o chamado carro de boi, que era puxado muitas vezes por até 8 bois, onde movimentou grande parte do transporte terrestre durante os séculos XVI e XVII. Mais tarde, surgiram as charretes e jardineiras, com suspensão, possibilitando assim maior conforto aos seus ocupantes. Somente no fim do século XVIII, início do século XIX, foi produzido o primeiro motor a vapor. Essa invenção é atribuída a James Watt por alguns historiadores, porém outros declaram que foi Thomas Newcomen. No ano 1814, George Stephenson inventou a locomotiva a vapor, que em 1830 já era muito popular. Em 1886, Nicolaus August Otto criou o motor a combustão interna, onde demonstrou diversas vantagens em relação ao motor a vapor usado na época. Uma delas é o baixo peso, já que motores a vapor demandam enormes reservatórios de água, além de combustível para ser queimado para aquecer a água, sendo nestes casos carvão ou lenha. Além do baixo peso, o motor a combustão interna tinha um baixo consumo de combustível. Outra razão era a potência dos motores de combustão interna ciclo Otto, o qual também ultrapassava em proporção de tamanho com o motor a vapor. No ano de 1886, Carl Benz criou o primeiro automóvel. O veículo tinha apenas 3 rodas. Era um veículo que andava sem animais, sem carvão e sem um grande depósito de água. Em 1892, a Case criava o primeiro trator com motor a gasolina. Em 1895, Daimler criou o primeiro ônibus. Ele tinha capacidade para 8 passageiros e era impulsionado por um motor de apenas 5 CV. Em 1896, a Daimler criou o primeiro caminhão, que era um pequeno veículo com plataforma de carga. Depois de sua criação em 1895, os ônibus avançaram muito em tamanho, modernidade e conforto. Já o caminhão, criado em 1895 por Daimler, alguns meses antes da criação, em 1896, o projeto sofre algumas modificações, trazendo um veículo mais potente. Em 1919, chegou a primeira montadora no Brasil, a Ford Motor Company.
produzindo seu carro modelo T, e logo já saiu o TT, que era o primeiro caminhão montado no Brasil, mas com peças importadas. Em 1925, a Benz e a Daimler se uniram. Estima-se que no século XX teve mais de 100 marcas de caminhões no Brasil. Na década de 1940, as instalações da estatal FNM, Fábrica Nacional de Motores, estavam paradas. No período pós-guerra, sobravam motores e faltavam caminhões. A influência dos transportes para o avanço de uma nação demonstra-se através de características que mostram o quanto dependente é desse segmento. Por exemplo, o segmento industrial. Se parar por algum tempo, a população não terá o estoque renovado e se manterá com os estoques existentes. Foram literalmente os cargueiros que carregaram o Brasil durante sua formação. A evolução do transporte propiciou um desenvolvimento da sociedade como um todo, levando a um maior conforto e comodidade, possibilitando viagens para lugares cada vez mais distantes e em menos tempo. Ao longo dos tempos, as tecnologias mais modernas e avançadas foram destacando-se, tornando os automóveis mais autônomos e mais completos. Na atualidade, é possível identificar as grandes evoluções no domínio dos meios de transporte terrestre relativamente ao seu passado. O avanço da tecnologia na comunicação. A comunicação se inicia com o uso de pinturas rupestres no interior das cavernas, com as quais retrata-se seu dia a dia, suas glórias, seus medos e o desconhecimento mágico religioso, ou até como forma estética. A evolução da comunicação cresce cada vez mais com um grande número de veículos e instrumentos de comunicação social, a começar pelo Egito, com o correio, utilizado para documentos e cartas. A fumaça entre os indígenas, além de outros indicativos relevantes. As pinturas nas cavernas, 30 mil anos antes de Cristo. Pombo-correio, 776 a.C. O primeiro jornal diário em 1650. Telégrafo em 1840, telefone em 1902, sinal de rádio em 1902 também, a transmissão via televisão em 1927, a internet em 1969, o fax em 1985, tendo várias alterações, World Wide Web, www, 1994, a mensagem instantânea em 1997, blogs de última geração, em 1999, o Facebook, em 2004, o Telex, que foi uma das alterações do fax, que pode enviar uma mensagem escrita para qualquer outro terminal, que foi em 2005, o Twitter em 2006 e o WhatsApp em 2009. E hoje finalizamos mais um podcast aqui na Rádio São Camilo. Eu espero que todos tenham gostado e aprendido bastante conosco. Um bom dia!